A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje vamos falar como sonhar com veículos. Amém? Vamos lá, direto ao assunto. E sonhar com veículos pode indicar sua vida ou o seu ministério. Veículos individuais, bicicleta, motos, patins, skates, indicam a sua vida num âmbito mais restrito, como pessoa física ou no seu serviço a Jesus, serviços próximos em poucas distâncias. Quando você sonha com veículos coletivos, por exemplo, carros, ônibus, caminhões, trens, navios, aviões, aí já indica algo maior, indica talvez o seu ministério mesmo, um ministério, um dos 5 ofícios ministeriais. Ou também pode indicar a sua vida, uma viagem de ônibus, uma viagem de navio, uma viagem de avião. Pode ser também algo literal. Você vai ter que analisar todo o sonho e ver a forma como o Espírito Santo costuma falar contigo para que você comece a perceber o que ele está querendo sinalizar, tá? Quais fatos que você deve observar quando você sonhar com veículos? Primeiro, quem dirigia o seu veículo? O veículo era seu? Ah, é meu, era meu. Legal. Você estava onde? Você estava no banco do passageiro, então alguém está dirigindo o seu veículo. Ou você cedeu esse lugar para a pessoa conduzir, ou a pessoa está ali de forma equivocada, né? Ou, como que eu posso dizer, uma opressão, ou algo que não deveria estar dirigindo a sua vida. Outra coisa, o veículo ele estava na pista, ele estava dentro da pista de rodagem, ou não, ele estava no acostamento. Ele estava no acostamento, ele tinha um pneu furado, ele estava sem gasolina, ele estava parado. Quais os detalhes desse sonho? Ou, eu vi esse veículo ultrapassando. Esse veículo ele ultrapassava de forma correta, ele ultrapassava pela esquerda, ou ele ultrapassava pela direita. Tudo isso ele tem o seu significado nos sonhos. E eu queria falar sobre os meus testemunhos, né, com sonhos com veículos. Primeiro, falar sobre o irmão, eu vou dar só uma letra de nome que não reflete a realidade, tá? Irmão R, né, viciado em drogas e saído da prisão. Deus me mostrou eu dirigindo meu carro na direção da casa dele. E no sonho muitas vezes você interage com ele, eu não queria ir. E eu pisava no freio. Eu pisava no freio. Quanto mais eu pisava no freio, mais o carro acelerava. 2 vezes eu falava, caramba, e o carro numa velocidade muito grande. Então, na sequência do sonho, eu chegava na casa dessa pessoa e saía literalmente na mão, na briga com essa pessoa. Aí eu acordei, entendi pelas circunstâncias que eu deveria ir até lá. Na verdade, que não é que eu deveria, era uma obrigação minha ir até lá. E aí eu fui contra a minha vontade, mas fui. O rapaz me deixou esperando 15 minutos sem me atender, aí até que eu me dirigi a ele e falei assim, olha, escuta aqui, acompanhei você por 3 anos enquanto você estava preso, a hora que você saiu você me deve respeito, então você vai ter que ouvir o que eu tenho para te dizer da parte de Deus. E aí ele recebeu a palavra, eu falei, olha, não vai fazer aquilo que você fazia, porque senão o fim é o mesmo, a mesma conduta, o mesmo fim. Ele não me deu atenção e voltou e ficou mais 2, 3 anos ali dentro da prisão. Então, sonhei com um veículo, eu tentava frear, ele não freava, ao contrário, ele acelerava. Então, eu entendi que era obrigação minha, que Deus não queria que eu deixasse de ir e transmitisse o recado dele. Segundo sonho, irmã P. Ela chegou a Cristo através da nossa família, né? Orei por ela, oramos, na verdade, eu e minha família. E eu vi no sonho ela dirigindo um veículo e esse veículo estava indo na direção de um abismo muito profundo, um buraco preto. E do lado de lá do abismo eu vi um senhor de cabelo grisalho olhando, meio que contemplando, só olhando, querendo ver a derrota dessa pessoa. E quando ela se aproximava do buraco, na visão, o Espírito Santo me mostrou eu dentro do carro, eu puxava o volante, o freio de mão, ele dava um cavalinho de pau. Na sequência, eu já vi esse carro indo na direção contrária a esse buraco, a esse abismo, a esse poço sem fundo. Então, qual que é a interpretação? Depois eu vim a saber que essa pessoa era o sogro dela, a pessoa descrita, né, no sonho. E ele não torcia por ela. E Deus livrou ela de uma queda, de algo muito ruim para ela, né, de danos, avarias em sua vida.
e de seu filho, e hoje ela serve a Jesus e está muito bem. Sonho 3, Irmã M. Essa é uma irmã que ela é profeta, evangelista, e eu via ela como uma criança, eu via ela na frente, aí, como eu falei de ministério, né? Quando você sonha com veículos de transporte, transporte público, indica o seu ministério. Eu via ela como uma criança e um trem parava na frente dela. E ali ela caía nesse trilho do trem, ou seja, entrava, né, no trilho do ministério, e os papéis que estavam na mão dela. A hora que eu pegava na mão dela para puxá-la para dentro do trem, ela já não era mais uma menina, era uma mulher formada. E depois daquele dia, o ministério dela, né, que já era grande, aumentou, curas, sinais, maravilhas. Esse é a interpretação de sonhar com um trem, então, indica um ministério, algo mais poderoso, mais intenso da parte do Senhor. Sonho 4. Orei com o irmão Éfia a respeito da sua irmã. E Deus me deu o seguinte sonho a respeito da irmã dele. Um carro se dirigia até uma casa de esquina, era um sobrado. Lá dentro haviam balas dessa casa. Eu via o fórum de justiça um pouco mais abaixo e via 2 seguranças brutamontes que entravam e vistoriavam aquela casa. E a interpretação, né? Eu contei o sonho para ele e ele me disse assim, que a sua irmã de fato, né, era usuária de drogas, aí entre parênteses as balas. Muitas vezes eu vejo drogas nos sonhos como balas. É até um termo que as pessoas usam, quem usa droga, né? Morava em uma casa de esquina, um sobrado. E o mais interessante, ela teria sido testemunha de um assassinato. E tinha um processo no tribunal do júri, onde ela era uma das testemunhas. E todas as outras testemunhas já haviam morrido, né, assassinadas. E ela era a última que faltava, né? E Deus me mostrou, então, 2 brutamontes indo até lá. E me mostrou também, quando eu vi o carro dessa moça, tinham 2 pessoas conduzindo o carro dela. E a hora que o Espírito Santo me mostra eu dentro do carro, eu olho para eles e falo assim, ó, seu lugar não é aqui. E aí eles saem para fora do carro e o carro dela também dá uma guinada, dá uma volta. Então, no mundo espiritual, quando nós entramos na brecha, quando nós oramos por uma vida, Deus leva você em espírito ou permite que você tenha a visão em espírito da situação, independente do que seja, para que o nome dele seja glorificado. E a vida dela deu uma virada, né? Ela tinha parado de usar drogas e a audiência que estava marcada, ela foi suspensa e não houve mais. Então, aquilo que ela estava temendo, ele ter que participar e de vir alguém atrás dela, não ocorreu. Sonho 5. São 7 sonhos, tá, irmãos? Já estamos terminando. Um irmão X, eu vi o carro dele no acostamento, primeiro podando pela direita, que não se faz, né? Então ele estava fazendo algo errado. Depois eu vi o carro dele parando no acostamento. E depois de um tempo esse carro saía do acostamento, dava uma rampada, dava uma voada e caía no chão assim, mas sem danos e sem avarias. Aí entrei em contato com ele e ele falou, realmente, olha, ministério, assim, eu estou como membro agora, não estou fazendo a obra, mas estou como membro. Ele está um pouco parado e o meu carro físico também está com problema, precisa ser consertado. E assim como Deus mostra, né, que estava parado, depois ele voltaria, ele sairia voando e não teria nenhum dano, né? Creio que é tanto o carro físico como o ministério dele, que é um profeta de Deus. Sonho 6. Convidei uma pessoa para ir à igreja e apenas isso. Na sequência, o Senhor me dá um sonho onde ele me mostra na pista de rolagem vindo uma jamanta, uma caminhão cegonha, aquele caminhão que traz outros caminhões. E esse caminhão estacionava no meio da igreja, na verdade no meio da pista. Aí acordei e durante a noite foi ao culto a pessoa que eu convidei e mais 4 familiares. Então o caminhão cegonha é um ministério que traz outras pessoas para a pista, ou seja, para o caminho, para Jesus. No caso eu sou um evangelista, então com o convite, eles foram trazidos pelo Espírito Santo, pelos anjos do Senhor até a igreja. E o sonho 7 foi uma época em que eu estava descontente com o ministério, muitas regras, muitas coisas que um jovem cristão ainda não tem maturidade para absorver. Então eu falei, vou parar com tudo,
não quero mais saber. Aí Jesus que levante outros, né? E, enfim, e Deus mostrou eu subindo uma ladeira, eu subi essa ladeira bem íngreme e parava no acostamento. E a hora que eu parava o carro, eu falava assim, eu ficava parado ali. Passou um carro da polícia, veio até mim, o policial veio e falou assim, ó, você não pode parar aqui. Entre parênteses, quem é o policial? Os anjos do Senhor ou o Espírito Santo, alguém da parte de Deus. E eu falava assim, mas por que eu não posso parar aqui? Aqui é um acostamento, eu posso parar onde eu quiser, não é proibido parar aqui. Aí ele dizia assim, você não pode parar, porque você não chega onde você tem que chegar e as pessoas que têm que chegar através de você também não chegam. Então, eu entendi que quando a gente começa a obra, Deus ele tem... a palavra de Deus diz que ele preparou de antemão as obras para que nós andássemos nela, né? Tá tudo escrito no livro da vida. Então, nós temos que dar conta dessas vidas que Deus separou para que a gente traga para a casa dele, para que instrua, para que edifique, para que seja canal de bênção. E se a gente não fizer, Deus ele não trabalha com plano B. Ah, então eu vou levantar fulano, eu vou levantar ciclano. Tem muita gente que diz, né? Não, eu vou levantar fulano, eu vou levantar ciclano. Se você não fizer, tem quem faça. O meu sonho não foi dessa forma. Foi ao contrário. Foi assim, olha, se você parar, você não chega. E aqueles que tinham que chegar através da sua vida também não chegarão. E aí a própria palavra de Deus diz, né, que aquele que tendo o poder de fazer o bem não faz, comete pecado, né? Então é isso. Espero que isso traga um pouco de luz para você quando você tiver sonhos com veículos, com meios de transporte. Anote todos os detalhes do sonho, todas as impressões, porque nada é sem relevância. É um pneu que estava furado, é a cor do veículo. Acabei de me lembrar de mais um, né? Logo no começo da conversão, um pouco antes do meu filho começar a andar, eu pedi para Deus, né, para ter um sonho em relação ao ministério do meu filho, aos dons do Espírito Santo que tinham sido derramados sobre ele. E no sonho eu vi ele andando. E ele andando, ele passava por um carro, era um Opala branco, mas cheio de luz dentro. De luz, luz, e piscava, piscava, piscava. E eu olhava assim, tinha um homem todo descabelado, e ele olhava para mim e falava assim, ó, o fim está próximo, o fim está próximo, o fim está próximo. E eu acordei assustado com aquilo, né? Então eu entendi, entre outras partes desse sonho do meu filho, né, que é uma geração que tá nos últimos tempos e que a gente não pode estar brincando, né, de ser crente. A gente tem que buscar fazer a obra de Deus, ainda que aos trancos e barrancos, porque sabemos que não é fácil. Sabemos que temos o quê? O diabo que é derrotado. Temos a nossa alma, o mundo que nos atrai. E temos o principal inimigo nosso, que não é o diabo e nem o mundo, tá? É a nossa carne. Porque a nossa carne ela não converte. E muitas vezes a gente não quer o cálice que Deus tem pra gente. Mesmo sabendo de tudo que Deus já fez através da nossa vida, mesmo sabendo do propósito que Ele tem. Muitas vezes a gente se cansa, muitas vezes a gente se frustra com os homens, mas eu tô aqui da parte de Deus para te dizer, ó, não desista. Não faça como eu que dei aquela estacionada por um tempo, porque não é bom para você, não é bom para a sua eternidade, não é bom para aqueles que têm que se achegar a Cristo através da sua vida. E há uma coroa te esperando. Há uma coroa, uma recompensa da parte de Deus. Te digo isso não porque está escrito, eu sei que está escrito, já é suficiente, mas talvez se você é um pouco tomé e precisa ver para crer, peça para Deus e Ele te mostra, tá? Vai ter algo maravilhoso esperando por você, pela sua família, e esse local para onde nós vamos é um local maravilhoso, é um local que se a gente tivesse a plena revelação de como Ele é, a gente ia querer fazer a obra de Deus todo dia. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu entendimento, que te dê revelação espiritual de tudo aquilo que Ele deseja te mostrar. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus.